Olá, crianças, bom dia. Vamos iniciar mais uma aula de matemática com a professora Socorrinha, certo? Vamos dar continuidade a medidas. Já estudamos medida de massa, medida de capacidade, medida de tempo. Agora vamos para a medida de temperatura, certo? Então vamos lá. São muitas as situações do dia a dia, nas quais utilizamos a medida da grandeza, temperatura, certo? Então, observe aí esta cena. Será que ela está com febre? Certo? Na outra cena, qual é a previsão para a temperatura de hoje? A última cena. A torta deve ser assada a qual temperatura? Certo? Então, na primeira cena, será que ela está com febre? Então, gente, consideramos que uma pessoa, ela está com febre quando a medida de sua temperatura, ela é maior que 37 graus Celsius, tá? Então, quando a temperatura do corpo de uma pessoa, certo? Ela é maior do que 37 graus, então esta pessoa, certo? Ela já está com febre, certo? Então ela não, a temperatura do corpo da pessoa não está mais normal. Ela já tem que estar procurando logo um médico, tá bom? Porque não está normal. Tem que procurar o médico, certo? Na outra situação, qual é a previsão para a temperatura de hoje? Então, a temperatura, certo? De hoje, o tempo, a temperatura vai estar 35 graus, 38, 40, então vai 40 graus, então vai estar muito quente, certo? A temperatura vai estar muito quente, 40 graus. 35 já não vai estar tão quente. 32 também não. 26 aí já vai amenizar mais, certo? Já não vai estar quente, certo? Então o tempo já não vai estar quente. Abaixo de 30 não vai estar quente, mas já passou para 35, 40, já está muito quente a temperatura, certo? A torta deve ser assada a qual temperatura? Então, uma torta, para poder para ela ficar assada, bem assada mesmo, ela já vai ter que colocar o forno numa temperatura já bem elevada mesmo, a 150 graus, tá? A 180 graus, bem quente mesmo, para ficar bem assada a torta, certo? Para ficar assada mesmo, certo? Então, vamos lá, continuando. No Brasil, para medir a temperatura, usamos como medida o grau Celsius, tá? Tá bem o símbolozinho, tá? O 0 e o C, grau Celsius. Daí é o símbolozinho de grau Celsius, tá? Então, o instrumento que usamos para medir a temperatura é o termômetro, certo? Você vai ver mais na frente o termômetrozinho, certo? Olha aí, só o exemplo, vamos ver bem que este gráfico eu coloquei só para identificar, certo? Tipo uma atividade para você observar, certo? Temperaturas na semana. Aí vem aí, domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Aí tem a temperatura, tá, dos dias
e tem os dias da semana, certo? Que eu acabei de falar. Aí você observa aí no gráfico, domingo, segundo, né, o dia da semana, e você observa as cores. Aí azul e o verde. O azul está indicando é o mínimo, o verde máximo, certo? É a temperatura. E aí vamos lá. Ó. Você vai observar que a temperatura, os dias que a temperatura foi máxima e os dias em que a temperatura foi mínima, certo? Então vamos lá observar. E aí eu vou seguindo bem aqui umas perguntinhas básicas. Vamos lá. Qual foi a medida de temperatura mínima registrada nessa semana? Vamos lá. Em que dia foi? Qual foi, qual foi a medida de temperatura mínima registrada nessa semana? A mínima foi, vamos lá no gráfico, observar. A mínima aí foi na quinta-feira, olha. Quinta-feira, que foi somente 6 graus Celsius. Observe como foi só 6 graus Celsius na quinta-feira, tá? E agora, vamos observar a máxima. Qual foi a medida de temperatura máxima registrada na semana? A máxima, a cor verde, tá? Só o exemplo aí para a gente observar a temperatura máxima, né, e a mínima nos dias da semana. Como a gente está falando de temperatura, né, mínima e máxima, que foi alto, que foi baixa, mínima e máxima. Então, a máxima aí, a máxima foi na quarta-feira, tá? Que foi 18 graus Celsius, tá? A gente está falando de mínima e de máxima. A mínima foi na quinta-feira, certo? Com 6 graus Celsius. E a máxima, certo? A máxima foi na quarta-feira, com 18 graus Celsius, certo? E agora vamos passar aqui, né? Aí, no caso, se eu quisesse saber qual dia da semana a medida de temperatura máxima foi 14 graus Celsius, se eu quisesse saber 14 graus Celsius, aí eu iria lá no gráfico, iria lá no 14, né? Iria lá no 14 para saber qual foi o dia que foi 14 graus Celsius. Aí eu iria no gráfico, verificava, foi na sexta-feira, tá? Sexta-feira, certo? É só observar o gráfico que eu iria encontrar máximo e mínimo, certo? Então vamos passar. Só exemplos em que situações acontece, tá, gente? Tem a temperatura máxima e como acontece as temperaturas. Outro exemplo que acontece temperatura. Quando os vulcões entram em erupção, a lava quente que há no interior deles transporta. Rio de lava se forma, às vezes fazendo grandes estragos nas cidades próximas. Só para você ter uma ideia, a temperatura da lava que derrama nos casos de erupção pode chegar a 1.200 graus Celsius. Vejam, gente, quanto que é quente, tá? Nossa, como é quente. Olha, uma temperatura, você, uma água que está no fogo ali,
fervendo para fazer um café, a temperatura já é quente, né? Imagine, imagine a temperatura, né, de um vulcão, a lava quente de um vulcão, que chega a 1.200 graus Celsius. Gente, é absurdamente quente, certo? Então, vamos nem querer nem chegar próximo de uma lava quente de um vulcão, tá? Então, vamos seguir. Olha, gente, vamos falar aqui um pouquinho do que está mais nos atormentando no momento, tá? Então, um dos sintomas mais comuns da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, é a febre. A mudança de temperatura está associada a diversas outras doenças, infecções e condições físicas, e como além do olho no termômetro. Então, é importante verificar antes de buscar ajuda médica se há outros sintomas associados como a tosse, falta de ar e cansaço, e se as condições gerais estão piores. Então, por que eu citei isso aqui? Porque a febre, porque as pessoas, tá, geralmente estão indo procurar as UPA, porque logo que acontece uma mudança de temperatura no corpo, elas estão indo procurar, né, as UPA assombrada por conta desta mudança de temperatura. Então, porque esta doença que surgiu, né, coronavírus, ela apresenta febre, certo? Então, vamos ficar atento com essa mudança de temperatura, que ela apresenta febre. Só que ela não vem só com a febre, ela vem com outros sintomas, certo? Então, tenha muito cuidado. A febre, certo? Ela é maior do que 37 graus. Então, se você só aquecer um pouco o seu corpo, tá? Não fique assustado. Por quê? Porque esta doença, ela apresenta outros sintomas, como a tosse, a falta de ar e o cansaço. Se você está somente com o sintoma da febre, sentindo só a febre, não se apavore, tá bom? Deve ser outra coisa, certo, gente? Pode ser pela a temperatura do momento, certo? Exatamente pela a mudança da temperatura que nós estamos passando agora também no momento, pela mudança de clima, certo? Olha aí, o verão ele pode ajudar a conter a transmissão do vírus, pode. Os especialistas afirmam que o clima em si pode não influenciar tanto o comportamento do vírus. O que acontece é que, com as temperaturas mais baixas, há a tendência de que as pessoas fiquem em ambientes fechados, o que facilitaria a transmissão da doença. Então, essa mudança, tá, de temperatura, certo?
vai fazer com que as pessoas fiquem assustadas com essa mudança de temperatura no corpo, achando que estão com febre sem estar, se automedicando porque estão completamente assustadas com essa transformação no organismo, com essa temperatura aquecida no corpo. E o que tem que fazer? Usar o termômetro para poder verificar como está, certo, gente? A temperatura do corpo, certo? Não correr o risco de ficar se automedicando sem estar sentindo nada, nenhum problema de saúde. Simplesmente porque acha que a temperatura está elevada sem usar a medida de grandeza correta, que é o termômetro, no momento certo. Então, o termômetro, ele serve para medir a temperatura corporal, não esqueça. Então, nada de usar outra coisa além do termômetro, certo? Então, vamos ficar por aqui e não esqueça que o termômetro é que é a medida exata, correta, para que possa se sentir seguro. E vamos lá realizar as atividades do livro com todo carinho. Que Deus abençoe e até a próxima aula. Fique com Deus. Tchau. Beijos.